Existem países, por exemplo, que não existe o aplicativo de Bíblia para você baixar no teu celular. Nós podemos fazer isso. Quem entendeu, diga amém. Nós podemos ter uma Bíblia aqui no computador. Nós podemos ter uma Bíblia impressa. Nós podemos ter uma Bíblia com a capa preta, com a capa rosa, com a capa verde. Nós não sabemos o que é perseguição, mas ainda assim nós podemos entender o que é perseguição. Porque às vezes ministerialmente, para se fazer a obra, nós sofremos perseguição. Nós não temos uma perseguição da polícia, do Estado, mas às vezes a igreja está num lugar que ela é perseguida. Às vezes a igreja está lá, né? A igreja sede teve perseguição alguns anos atrás. Não sei se na Vila Iólia também já teve também. Então assim, nós temos igrejas que passam por isso. Aqui, graças a Deus, foram muitas poucas situações que nós já sofremos perseguição, mas existe sim esse tipo de perseguição, mas é muito mais do que isso. Eu me refiro a pessoas que para fazer a obra passam dificuldades em casa. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Não tem apoio em casa. Eu estou falando de obreiros que às vezes para fazer a obra precisa se desdobrar, precisa subir numa corda bamba e se desdobrar para conseguir fazer a obra, porque só Deus sabe como é difícil para você estar aqui ou estar lá fazendo a obra. Não deixa de ser uma perseguição, não deixa de entristecer. Nós não temos uma perseguição desta forma como nós tínhamos no passado. Nós não temos, amém, nós não temos. Mas quantas pessoas para estarem aqui, o deslocamento é a pé, o deslocamento é distante, é longe, é difícil, vem do trabalho direto, chega em cima da hora, às vezes o culto já está rolando e a pessoa chega, não é fácil. E a impressão que dá, queridos, que conforme nós vamos fazendo, vai batendo um cansaço, vai batendo um desânimo. E Deus nessa noite está falando com obreiros aqui, que Ele vai renovar as suas forças, que Ele vai te encher do Espírito Santo dEle, para que você não venha parar, mas que você possa prosseguir fazendo a obra dEle. Para isso, Ele te chamou e te levantou para uma grande obra. Aleluia! Aleluia! Era perseguição e era influência, porque muitos estavam parando, queridos. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Muitos estavam parando, e aquele exemplo começou a tocar nas pessoas. E é interessante que o exemplo negativo ele espalha com mais rapidez. Quem concorda, diga amém. Amém. O mau exemplo espalha com muito mais facilidade do que o bom exemplo. É difícil você contagiar com um bom exemplo, mas o mau exemplo ele vai contagiar com muito mais facilidade. Então, nessa época que esse autor escreveu esta carta, eles começavam a sair da igreja, eles começaram a sair da obra. Por quê? Porque estava difícil. E Deus falou com eles acerca de fé: vou renovar a fé de vocês, para que ao invés de vocês pararem, ao invés de vocês serem influenciados, vocês começarão a influenciar outras pessoas. E eu quero profetizar que Deus vai levantar obreiros aqui, Deus vai levantar pastores aqui, Deus vai levantar eu e você, para que nós possamos influenciar outras vidas para o bem, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia! Posso ouvir amém, queridos? Amém. Fala para o seu irmão do lado: não seja influenciado, mas influencie para o bem. Glória a Deus. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Em segundo lugar, o autor aos Hebreus estava falando sobre esperar. Esperar. E existe uma característica no obreiro fiel, que
que é a característica da espera. Nós aprendemos a esperar, porque nós, por nós mesmos, nós não esperamos. Nós, por nós mesmos, nós queremos para agora. Nós, por nós mesmos, nós queremos que hoje as coisas aconteçam. Mas a característica que o Senhor quer trazer nas nossas vidas é a da espera. Espera Deus fazer. Pastor, mas está difícil. Espera, Deus está agindo. Posso falar amém, queridos? Pastor, mas está tendo um problema. Pastor, mas está difícil, está complicado. Não estou aguentando mais. Espera. Quantos problemas aqui dentro, quantas situações no ministério, quantas situações na minha vida eu já quis resolver, eu já quis fazer, e Deus falou: espera. Porque não é você que faz, não é você que muda, não é você que convence, não é você que transforma. Quem faz essa obra é Deus. Então espera. Se você está ansioso para ver, espera, e Deus vai fazer o melhor dele, a vontade dele na tua vida, na minha vida, na obra dele, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Então, em primeiro lugar, falava para pessoas que estavam sendo perseguidas, abandonando. Em segundo lugar, ele fala sobre esperar. E essa paz Deus colocou no meu coração nessa noite. Aleluia. Qual paz? Espera, eu estou trabalhando. Diga para o seu irmão do lado: espere. Com mais fé, diga: espere. Diga assim: Deus está trabalhando. Diga assim para essa pessoa: espere. Deus está preparando o melhor para você. Amém? Pastor, mas era para ter acontecido. Não, espere. Deus está trabalhando. Você pode aplaudir e exaltar a Deus. Aleluia. Então, esperar. Eu vou falar de Abraão. Esperar, vou falar de tantos outros exemplos que esperaram em Deus. Então ele fala com pessoas desanimadas. 2, ele fala sobre esperar. Em terceiro lugar, ele fala para nós, interessante, né? Ele fala para nós não olharmos com o nosso olhar humano. Não olhe com o olhar humano. Fala para o irmão do lado: não olhe com o olhar humano. Ele fala para nós não olharmos com esse olhar. O olhar da fé é um olhar que vê aquilo que ninguém está vendo. Se eu olhar para você, se você olhar para essa pessoa do teu lado, dá uma olhada para essa pessoa aí, dá uma olhada para ele. Olha nos olhos dele. Isso, pronto. Uns que já até deu risada, né? Quando você olha para essa pessoa, ou quando você olha para mim, ou quando eu olho para você, talvez eu não consiga ver nada de diferente. Talvez eu não consiga nem entender por que Deus te escolheu, ou por que Deus me escolheu. Porque se nós formos olhar com o olhar humano, nós não vamos nem entender o porquê que Deus escolheu a gente. Quem concorda, diga amém. Amém. Se eu for olhar com um olhar humano, eu não vou dar um passo. É verdade. Ano passado, mês de abril do ano passado, quando nós começamos a pagar esse prédio aqui, as parcelas do prédio, e daqui a pouco nós começamos a fazer a obra junto. Nós gastamos mais de 100 mil reais para fazer essa obra. Se eu fosse olhar com o meu olhar humano, ou com o olhar daquele que sabe quanto que entra na igreja, que administra as finanças da igreja, se eu fosse olhar com esse olhar, eu jamais iria acreditar que nós conseguiríamos fazer essa obra. Pelo menos por enquanto. Quem entendeu, diga amém. Se eu olhar
olhar pelos olhos da fé, eu vou desanimar? Missionária, se eu olhar com os olhos da fé, se eu olhar para o culto que eu tive quinta-feira aqui, se eu olhar para o culto que eu tive terça-feira aqui, se eu olhar para o grupo de obreiros desta igreja, não para aqueles que são compromissados, mas para aqueles tantos que são descompromissados, se eu olhar para isso, eu vou parar. Se eu olhar para as dificuldades, eu vou parar. Se eu olhar para a oposição que eu sofro, que a obra sofre, nós vamos parar. Concorda, irmãos? Quem concorda, diga amém. Se nós formos olhar, olhe para cá, se nós formos olhar para os problemas que nós temos, nós não fazemos. Se eu for olhar para os meus problemas, amanhã eu não subo aqui para pregar de manhã às 10 horas, nem às 18. Se eu fosse olhar para a minha condição física, eu não estaria pregando aqui agora. É isso. Quem está entendendo, diga amém. Se você olhar para a tua realidade, se você olhar com os seus olhos carnais, você não vai dar um passo mais. Mas se você começar a olhar pelos olhos da fé, você não vai enxergar o problema, você vai